dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do AgroGalaxy Participações S.A. em recuperação judicial. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Sr. Heron Martins, presidente do AgroGalaxy, e Sr. Luiz Conrado Sandfeld, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Heron. Sr. Heron, por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia. Agradeço a participação de vocês em mais uma call de resultados da AgroGalaxy. Tem comigo aqui hoje o Conrado, nosso diretor financeiro, e a gente vai detalhar um pouquinho dos números que foram publicados ontem à noite, que vocês já tiveram acesso. Pode passar para o primeiro slide, por favor. Que é um slide mais para eu marcar aqui e fazer o contexto. Tem um pequeno delay, quando estiver na minha tela eu falo. Perfeito. Falar um pouquinho de momento, eu acho importante, vocês tiveram acesso aos números, mas eu vou fazer aqui um pouco de pano de fundo e o Conrado entra com detalhe de cada um dos principais números da empresa. Mas eu acho que vale muito, primeiro, a gente pensar aqui o seguinte, né? A gente está falando de uma empresa, como vocês tiveram acesso, que o faturamento ele cai de 1,6 bi no mesmo trimestre do ano passado para 341 milhões. Eu vou dar um pouco de contexto do porquê dessa queda, mas é natural. Estamos falando de uma empresa que passou o primeiro trimestre ainda no processo de aprovação do plano, que agora já está concluído, inclusive homologado, né? Estamos falando de uma empresa que também fez uma redução importante do footprint de lojas. Nesse mesmo período do ano passado, a gente está falando de uma empresa que começou janeiro com 169 lojas, a gente fez uma primeira adequação em fevereiro e terminou em março de 2024 com 150 lojas. Hoje a gente fala de uma AgroGalaxy mais eficiente, mais enxuta, trabalhando com 65 lojas. Além disso, estamos falando também de um ano passado, do primeiro trimestre de 24, mesmo que não tenha sido uma safrinha pujante por toda a questão climática, ainda foi uma safrinha em que a AgroGalaxy participou na sua plenitude com suas 150 lojas naquele momento. Esse ano, pelo contexto da recuperação judicial, por mais que nós tínhamos no ano passado, quando se encartera a safrinha, aí uma evolução de 30% com base no encarteiramento histórico, a gente foi obrigado a cancelar os pedidos com a decretação da recuperação judicial em setembro. Então,
nós praticamente não participamos da safrinha dentro de um quarter aonde o faturamento vem basicamente de fertilizante no início do quarter, semente e repique para a safrinha e alguma coisa de repique de soja. Não participando de fertilizante e semente, principalmente, a gente tem naturalmente um impacto no faturamento, que é o número que vocês estão vendo. Sem aqui antecipar os dados que vão ser explicados pelo Conrado, mas vocês vão ver lá que uma queda de 540 milhões na parte de insumos, né? Insumos, insisto, basicamente fertilizante e sementes, porque a gente teve diminuição de lojas e não participação da safrinha, e uma queda importante também na parte de grãos, já que nós priorizamos basicamente o recebimento através de barter, através de grãos, utilizando a nossa capacidade estática. A partir do momento que nós cancelamos o pedido, diminuímos o volume de negócio, você também tem uma diminuição automática, vamos dizer assim, do volume de grãos. Então, é sim um quarter onde a gente tem um impacto relevante no faturamento, uma queda relevante no faturamento, mas a gente consegue, mesmo nesse contexto, entregar um EBITDA que é ainda negativo, mas ele é ligeiramente melhor do que o ano passado. Ou seja, com faturamento que cai substancialmente pelas explicações que eu dei, a gente ainda consegue melhorar um pouco, por assim dizer, o EBITDA com respeito ao ano passado e, principalmente, a gente tem uma queda relevante no prejuízo da empresa com respeito ao ano anterior, ainda num contexto onde a gente não reconheceu toda a renegociação que foi feita na recuperação judicial. Então, é sim um trimestre difícil, por não ter faturado, mas com um trabalho muito específico na parte de margens, preservando o mix, tirando o pé de fertilizante, priorizando nos produtos de maior valor agregado, mas também, e o Conrado vai dar o detalhe dos números, uma ação muito grande na parte de despesas. Nós focamos logo no início da recuperação judicial em adequar a AgroGalaxy para um tamanho que pudesse enfrentar o novo momento de mercado, mas também fizemos com responsabilidade para ter uma empresa capaz de faturar muito mais do que está previsto no nosso plano para esse ano e suportar o plano aí nos próximos 2, 3 anos. Então, dever de casa feito, a gente agora vai falar um pouquinho de algumas ações que aconteceram nesse período. Tivemos a homologação do plano de recuperação judicial. Eu acho que a aprovação com mais de 80% de ok dos credores é um sinal positivo do mercado e é um sinal de que a gente tem aqui parceiros que confiam no que está sendo feito e nos permitem ter os acordos de fornecimento para suprir o mercado dentro do volume de negócio que a gente está esperando fazer dentro de 2025. Acho que também a homologação é uma etapa importante, a gente comunicou isso muito internamente para a equipe, de que até a homologação estavam preparando o plano, aprovando o plano, da homologação para frente é uma AgroGalaxy nova, com os aprendizados do que aconteceu até aqui, mas principalmente retomando muito do que a gente fazia bem feito na época das nossas revendas originárias. Então, é um mix de cultura de revenda das revendas originárias, mais governança e disciplina que a gente trouxe com o processo de IPO. A gente também teve, vocês puderam acompanhar através dos fatos relevantes, o processo de grupamento de ações. Toda ação que passa um período de 30 dias cotando abaixo de R$1 precisa fazer esse processo de grupamento. E assim o fizemos no início de maio, se não me equivoco, o agrupamento de 1 para 15 e concluímos com o último leilão aí do que faltava no dia 21. Então temos a empresa já com o nível de ação grupado e com o plano de recuperação judicial homologado desde o dia 27 de maio. No slide seguinte, eu trago um pouco de visão de mercado. E aqui o que eu gosto de comentar é o seguinte: a gente, infelizmente, vocês já me ouviram falar isso em outras apresentações, a gente, infelizmente, declarou a recuperação judicial num momento muito complicado, que é o momento de você entregar fertilizante e começar a fazer os faturamentos da safra de soja, no caso, 24, 25. Então, tivemos ruptura com o produtor, tivemos estresse com o produtor, mas passado essa etapa, e a gente cuidou dentro do possível de cada um dos desafios que isso significou para a gente lá atrás, a gente tem agora a nossa homologação ocorrendo num momento que eu diria que é positivo, né? Se todo ano, quando eu venho fazer essa apresentação aqui, eu venho sinalizar que existe uma preocupação porque o produtor continua comprando da mão para a boca, ou seja, deixando para negociar no último momento, esse ano, de alguma forma, isso contribui para a AgroGalaxy, já que a gente pode participar ainda de uma boa parte do mercado de safra 25-26 e de safrinha 26-26. Isso está aqui indicado na tela.
a gente percebe que fertilizante está no patamar dos últimos 2 anos, que não foram anos que o produtor se antecipou na compra, ele é inferior aos anos, vamos dizer assim, históricos de 21 e 22. Então, a gente participou já, né? Estou fazendo essa apresentação hoje no último mês do segundo quarto, então a gente participou sim desse mercado de fertilizantes. O mercado de semente de soja, ele também avançou como nos 2 últimos anos, não chega a ser os dados históricos de 22 e de 21. Isso também nos permitiu trabalhar e operar nesse mercado com um diferencial, né? A gente tem dentro de casa Sementes Campeã, que, pelo contexto da recuperação judicial, tem um nível de produção inferior ao que foi nos anos anteriores, mas mantendo qualidade e priorizando a operação de variedades com alta rentabilidade para a nossa sementeira. Isso também traz uma garantia de fornecimento, vamos dizer assim, que a gente tem a opção de direcionar parte da produção da semente campeã para atender os nossos clientes que estão encarteirando pedidos conosco agora nesse segundo trimestre. E o mercado que vem mais lento, mas é assim historicamente, é o mercado de defensivo. E esse é o mercado que a gente vai enfrentar. Insisto, a gente vem fazendo o que se faz no segundo trimestre, que é fazer encarteiramento, como sempre a gente comenta. A gente vem buscando fazer o encarteiramento completo, não vou dar números aqui, até porque não vamos oferecer guidance, mas assim, a gente vem trabalhando na configuração do passado, venda de pacote suportada por barter, e aí a gente tem uma grande possibilidade, fechando os acordos de fornecimento que são previstos, uma vez que a gente homologou a nossa recuperação judicial, a gente tem um cinturão de fornecedores, que eu aproveito para agradecer, um cinturão de fornecedores na parte de defensivos, que nos permite atingir aí o mercado e retomar, dentro do que está previsto do plano, o nosso nível de faturamento para o ano de 2025. Acho que eu tenho um pouco aqui, vou passar acho que agora para o Conrado. E aí, Conrado, você dá o detalhe um pouco numérico, que eu volto no final, falando um pouco do que a gente está fazendo de estratégia, o que a gente está fazendo, vamos chamar assim, de diferente, e abrimos mais lá para o final para perguntas e respostas dos que nos acompanham aqui. Conrado, é contigo. Obrigado, Oron. Bom dia a todos. Vamos apresentar aqui um pouco mais de detalhe do que o Oron já delineou, né? Está expresso aqui nesses 4 slides, que é um pouco do que a gente vem apresentando de maneira sistemática em todos os fechamentos. Acho que o mais importante para enfatizar a todos, antes de entrar no detalhe de cada número, é um pouco do que o Oron pontuou, né? Nós tivemos um faturamento aquém do que seria o potencial da AgroGalaxy com essa nova estrutura de tamanho, novo setup aí de lojas, né, de 65 lojas. A gente perdeu o início da safrinha, né? Participamos do final da safrinha e do repique de ambos, safrinha e safra. Então você vê basicamente essa redução de 550 milhões em insumos e 700 milhões em comercialização de grãos. Mas o mais importante é quando você olha para o lado direito, né? E depois eu volto de novo para falar da receita líquida. A gente capturou uma margem bruta, né? Uma rentabilidade sobre as nossas vendas muito superior ao primeiro trimestre de 2024. Tá? Isso deve-se sim à prática de preço, tá? E deve-se a um mix mais rico, tá? Um mix mais rico de fertilizantes. Entretanto, se você observar, eu vou mostrar para você no próximo slide, esse mix, onde a gente não teve uma participação relevante em sementes, em função de ter perdido esse bonde do início da safrinha. Tá? E sementes contribuem muito bem no valor agregado do nosso mix. Mesmo assim, a gente conseguiu uma altíssima rentabilidade, são 120 pontos de melhora de margem em insumos. Então, isso mostra um exercício muito grande de busca de um mix mais rico, de uma precificação melhor. E aí tem um pouco da estratégia, é uma estratégia que a companhia praticou nesse primeiro semestre, um pedaço do segundo semestre, que a gente construiu uma posição de estoque muito com compras à vista junto aos fornecedores até o momento da homologação do plano. Tá? Essas compras à vista permitem que a gente consiga uma condição melhor de preço e, consequentemente, uma precificação muito melhor. Mas voltando ao slide da esquerda, ao primeiro gráfico ali da esquerda, né? Os 340 milhões, eles de fato são aquém do potencial, mas olhando o que seria o potencial do same-store sale com o nosso footprint, e olhando para o lado direito, essa margem bruta que nós atingimos de 28 milhões, pressupondo a companhia operando numa escala ideal, a gente poderia estar objetivando
obviamente, isso que a gente pode estar mirando para a safrinha do ano que vem, números muito mais robustos ao que a gente praticou esse ano. Por que eu dou essa volta toda? Porque quando a gente vai no gráfico inferior à esquerda, que é o gráfico do SG&A, então as despesas da companhia, e aí que eu enfatizo o potencial que a gente consegue prever a nossa operação assumindo uma estrutura de custo mais eficiente, a gente conseguiu trazer a nossa estrutura de despesas a um nível bastante competitivo. A gente reduziu o tamanho das nossas despesas em 100 milhões de reais comparado ao primeiro TRI de 24. Tá? É um número bastante relevante. É natural que com menos vendas as suas despesas são menores, você tem as despesas variáveis de vendas, mas é muito importante enfatizar que desses 100 milhões que a gente está vendo aqui, 67 milhões, ou seja, 67% desse número, são despesas fixas. Então, são despesas que não estão suscetíveis a uma venda maior ou uma venda menor. Tá? Então, isso é perene, tá? Isso já é o que a gente está colhendo da redução do plano de redução de despesas que iniciaram desde o dia da protocolação do pedido de recuperação judicial. Tá? É um plano, obviamente, houve um fechamento de lojas, quer dizer, uma decisão estrutural de redução de tamanho, houve uma redução das estruturas internas, também administrativas, e houve uma racionalização, uma renegociação de diversos contratos com fornecedores de diversos tipos de serviços e sistemas. Tá? Então, a gente está entregando pelo TRI esse SG&A de 54 milhões, e isso a gente entende que esse não é o final desse processo. Né? A gente está, como o Heron pontuou, a gente está apresentando os resultados ali no meados de junho, dia 10 de junho. A gente tem uma estimativa que no final do T2, do segundo trimestre, a gente consegue demonstrar para vocês uma continuidade dessa melhora, ou seja, uma estrutura de custos ainda mais competitiva, o que, novamente, né, retomando o momento em que a companhia, como o Heron pontuou, quer dizer, a gente performando a safra de soja com qualidade, até projetando uma safrinha 26 com qualidade, ou seja, atingindo uma receita mais robusta e mais do nosso tamanho, e, consequentemente, preservando essas margens e um lucro bruto também considerável, nessa estrutura de despesas a gente consegue prever que a gente já está no patamar de gerar um EBITDA, né, uma geração de resultado mais robusta. Mais importante, então, olhando para o lado direito, a gente ainda entrega um resultado de menos 58,8 milhões de reais de EBITDA negativo, mas quando comparado ao primeiro TRI de 24, e quando você olha o tamanho do lucro bruto do primeiro TRI de 24 e, consequentemente, o EBITDA apresentado, a gente está entregando um EBITDA para o primeiro TRI de 25 bastante consistente, tá? E bastante, vou dizer, bastante encorajador, que a gente conseguiu trazer a estrutura de despesas para o nível bom, estamos caminhando para o nível ótimo, tá? E, obviamente, um potencial de ter um EBITDA muito mais robusto. Tá? Seguindo para o próximo slide, eu vou dar um detalhe aqui para vocês desse mix. Novamente, quando comparado ao primeiro TRI de 24, a gente performou numa grande escala em defensivos, o Heron já deu um pouco desse detalhe. Mais importante que eu pontuei, a gente não participou muito no segmento de sementes. Vou insistir, a gente chegou atrasado em função de todos os movimentos que a companhia vinha trabalhando muito mais internamente na execução do plano, né, na negociação e execução do plano. E mais importante, a gente conseguiu preservar, isso é muito importante, isso é o nosso diferencial, a gente conseguiu preservar uma posição de 2 dígitos no nosso mix de especialidades. Especialidades é o nosso carro-chefe quando a gente fala de alto valor agregado, tá? É o nosso diferencial do ponto de vista de mercado. Tá? Dando ênfase agora para o último slide, gente, a gente tem apresentado consistentemente essa lâmina, esse slide. Esse aqui não é o guidance nosso, esse aqui não é o nosso orçamento, esse é o número que nós apresentamos como parte da modelagem do plano de recuperação judicial. Basicamente, são as projeções que suportam que a companhia tem capacidade de fazer jus às obrigações que a gente acordou dentro do plano. Ela entende que nosso objetivo é superar esses números sistematicamente, inclusive no ano de 2025, a nossa expectativa. Mas basicamente essas são as nossas projeções de curto, médio e longo prazo,
que a gente pode compartilhar com vocês, que são parte do nosso plano de recuperação judicial. ênfase para o lucro bruto, para a margem bruta que a gente está apresentando aqui, especial margem bruta, tá? Vis-a-vis o que a gente já está performando no primeiro tri, tá ok? Bom, dos detalhes financeiros é um pouco do que eu ia apresentar. Eu vou devolver aqui a bola para o Heron, tá bom? Obrigado, Conrado. Acho que assim, os números que o Conrado explicou são bem claros. Sim, é uma empresa que faturou pontualmente esse quarto 21% do que faturou no ano passado, tá? Então, é um faturamento impactado pelos motivos que a gente explicou. Por outro lado, com os esforços feitos em contenção de despesa, adequação de estrutura, venda com margem, a gente conseguiu trazer, como bem explicou o Conrado, o EBITDA ligeiramente melhor do que o ano passado, ainda que negativo, mas acho que o importante aqui também é uma redução de 97 milhões de reais no prejuízo, ainda dentro desse cálculo do lucro líquido ou do prejuízo líquido, com impacto ainda das questões que o plano ainda não havia sido homologado e aprovado. Então, a gente mostra aqui que a empresa vai na evolução de, primeiro, voltar a ter EBITDA normais, positivos, e mais do que isso, a gente também mostra uma contenção aqui de gastos financeiros e um trabalho para que a gente possa ter aí, em breve, voltar para a sequência de margens positivas. Se eu for falar de expectativa, aí pode passar para o próximo slide, acho que primeiro é atualizar vocês de como a gente está atuando. Então, a gente continua presente nos estados que a gente decidiu se manter logo após a recuperação judicial. Então, entendemos que são os estados pilares para a nossa estratégia para acessar o produtor de médio e pequeno tamanho, tá? A última adequação que a gente fez aqui foi mais na distribuição entre as vice-presidências. Então, nós trabalhamos com 2 vice-presidências, uma focada no Cerrado, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rondônia, e a gente levou Minas para a nossa VP do Sul, que hoje é composta por Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A cidade de Junaí, apesar de ser Minas Gerais, a gente também coloca dentro do Cerrado, por ter uma característica de agricultura muito similar com Goiás e Tocantins. Essa é a nossa configuração. Mantivemos uma boa parte dos silos no Sul, tá? Isso é importante, como ferramenta de atração de negócio, de competitividade e de recebimento de conta. E mantivemos também a unidade da Semente Campeã, como eu expliquei, atuando como B2B, né? A gente também faz venda para as revendas concorrentes, mas também é responsável por entregar parte da semente que a gente disponibiliza no Cerrado. No slide seguinte, eu vou trazer aqui aquilo que a gente está chamando de 4 eixos da nossa estratégia. Então, primeiro, com os aprendizados de 2015, quando foi feita a primeira aquisição, até agora, passando por um IPO, buscar uma empresa que traga um modelo de negócio muito mais simples, próximo e eficiente. O que quer dizer isso? Focar no produtor rural, que eu acho que isso é meio trivial, mas buscando levar para o produtor rural a melhor solução de negócio. Então, nós não vendemos só defensivos, a gente vende uma solução de negócio. Isso passa por dar competitividade para ele travar o grão dele, dar armazenagem para ele poder guardar o grão, trazer ferramentas financeiras para que ele possa participar e proteger seus custos de produção, naturalmente entregar defensivos, né? Entregar fertilizantes, entregar sementes e principalmente especialidades. Vocês perceberam na apresentação do Conrado que, apesar desse contexto de um volume menor de vendas, a gente continua mantendo aí nossos 2 dígitos de participação no mix das especialidades. A gente acredita muito nessa venda consultiva, nessa venda qualificada, de forma que o produtor possa sacar mais rentabilidade dentro de uma agricultura muito mais sustentável. Claro, é uma empresa num processo de recuperação, capital de giro é o lema principal, capital de giro e caixa. Então, a gente tem trabalhado para acelerar os faturamentos do que a gente vem encarcerando dentro do segundo trimestre. Isso é principalmente para trazer a confiança para o produtor de que a gente vai entregar tudo aquilo que a gente encarcerou. Então, a gente busca aqui acelerar, ao contrário do que anos anteriores, acelerar o faturamento, trazendo um pouco dele para dentro do segundo trimestre e garantir recebimento. A gente tem, primeiro, a vantagem
de ter tido uma última safra brasileira recorde. Isso traz uma maior facilidade para que o produtor rural cumpra seus compromissos financeiros, mas também tenho que reconhecer todo esse processo que a gente viveu de setembro para cá. O Conrado, em especial, liderou a implementação de políticas mais austeras, cobranças mais duras, para que a gente possa ter um êxito maior no processo de recebimento de contas, e a gente já começa a perceber isso nos números que a gente tem visto no dia a dia da empresa. Processo de crédito, a gente tem trabalhado numa otimização desse processo, isso não significa flexibilização, nosso foco continua sendo priorizar os clientes de rating A, B e C+, mas também trabalhando a nossa política de crédito para que a gente possa, dentro do que cabe, entender o contexto de algumas regiões, onde, em função dos desafios dos últimos anos, você tem clientes com um pouco mais de dificuldade para se financiar. Mas, insisto, aqui, entre fazer um negócio com o risco de receber ou não fazer, a gente vai deixar de fazer. A gente vai priorizar os negócios com liquidez, porque é isso que a gente entende como chave do sucesso para uma revenda do porte da AgroGalaxy. E continuamos no processo, o Conrado trabalhando na carteira de recebíveis para fazer a cessão, mas também outros ativos. A gente tem algumas máquinas recebidas em conta no passado, a gente fez uma redução importante de efetivo e, por consequência, a gente tem alguma coisa de frota também para ser disponibilizado. Tudo isso respeitando o momento que nós estamos, que é de recuperação judicial, sempre compartilhando e prestando conta para os administradores judiciais desse processo que a gente tem feito de monetização de ativos para reforçar a liquidez. E o importante, acabamos de homologar nosso plano. Com essa homologação, nós temos aqui uma série de compromissos, né? Transformar tudo aquilo que a gente negociou e aprovou no plano em dívidas de longo prazo. Esse processo está sendo feito agora, além de garantir os primeiros pagamentos que ocorrem 30 dias depois da homologação, em especial credores de pequeno porte, de pequeno valor, e também o que a gente chama aqui de produtores parceiros, que foram aqueles produtores que tiveram grãos presos dentro da nossa recuperação judicial e que a gente criou uma categoria específica para que eles fossem tratados com toda a visibilidade que vocês puderam ter quando acessaram o nosso plano. E o último slide é um slide só para reforçar aquela que é a nossa bandeira principal em todos os encontros, em todas as interações com o time da AgroGalaxy. Somos revenda, reconhecemos o nosso papel de revenda, mas o nosso papel é oferecer o melhor negócio para o produtor rural. Com simplicidade, simplicidade vai principalmente na parte de processo, né? Ou seja, o produtor tem que ter uma experiência de que ele chegue cedo na nossa loja, possa tomar o café, o chimarrão dele e antes das 9 sair carregado. Então, essa simplificação de processo traz um diferencial. Proximidade, né? Então, hoje eu tive a oportunidade de falar para todo o time AgroGalaxy, cada pessoa que trabalha na AgroGalaxy precisa conhecer soja, precisa conhecer milho, mas principalmente precisa interagir com o produtor rural. A gente só vai desenhar soluções para a empresa se essas soluções fizerem sentido para o produtor rural, sempre respeitando, somos uma empresa, precisamos ter rentabilidade, mas é muito mais fácil você desenhar soluções para uma empresa quando você conhece o teu cliente de perto. E é isso que eu tenho incitado o nosso time a fazer e é uma das metas da nossa equipe durante esse ano, para quem ainda não teve essa oportunidade. E, claro, eficiência. Eficiência não é só cortar despesa. Vocês viram que a gente teve aqui um êxito grande nessa contenção de despesa e adequação de estrutura, mas eficiência também é vender com barter, vender para quem paga. Essa eficiência também é trabalhar o melhor mix. Eu sempre lembro internamente para o nosso time que R$ 1 que a gente dá de crédito de fertilizante te traz, com muita sorte, 10% de margem. R$ 1 que eu dou de crédito para vender especialidade me traz 35. Então, trabalhar nesse mix também traz saúde para a nossa empresa. É um pouco do que a gente tinha de material para compartilhar e agora a gente devolve a palavra aí para que seja feita as eventuais perguntas e respostas da nossa audiência. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. É importante identificar-se com o nome completo e da instituição que representa.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Não havendo perguntas, passamos a palavra para as considerações finais da companhia. Senhor Heron. Obrigado. Reforço mais uma vez a apresentação de resultado, a primeira apresentação do ano, né, onde a gente já tem previsto no plano. Os números, apesar de negativos, eles são melhores do que o do ano passado, principalmente com respeito a EBITDA e lucro líquido, mas isso só foi possível com a colaboração de algumas pessoas, em especial, primeiro, produtor rural, né? A gente teve, no momento de setembro do ano passado, um desafio grande de credibilidade por ter rompido o negócio no momento que é crucial para o produtor, mas a gente conseguiu ter apoio de uma grande quantidade do produtor rural pelo Brasil inteiro, né? Tive a oportunidade de interagir na ponta com o time e percebo que o produtor rural ele acolheu a AgroGalaxy e tem nos ajudado a atravessar esse processo. Preciso reconhecer e agradecer principalmente as mais de 650 pessoas que trabalham na AgroGalaxy. A maioria dessas pessoas, elas atravessaram todo o período de recuperação judicial conosco, né? Teve gente que entrou 1 semana, 2 semanas antes do que aconteceu e nem por isso perderam a vontade de dar o seu máximo para entregar os resultados que a gente está entregando. E terceiro e fundamental, fornecedores. A gente tem tido conversas muito saudáveis com os nossos fornecedores e agradeço esse apoio. Usem e contem com a AgroGalaxy como canal para levar o produto na última milha. Todos nós que estamos no agronegócio temos um ano ainda de desafio para bater os nossos números e entregar as nossas metas. Fornecedores, contem com a AgroGalaxy para poder ser o caminho para que vocês possam entregar o resultado do ano. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa tarde a todos. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 do AgroGalaxy Participações S.A. em recuperação judicial está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia!